jovens, como vocês estão? Estamos aqui iniciando mais uma emissão livecast para a honra e para a glória do Senhor. Eu também quero desejar, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu espero que a live de hoje, essa missão de hoje, esse testemunho de hoje alcance a sua vida de uma forma sobrenatural. Hoje eu vou estar com a minha amiga, minha pastora querida, a qual eu não tenho muito o que falar dela, porque senão ela vai se achar muito, né? A pastora Thalita. Ela já tá aqui. Seja bem-vinda, Dani, amiga, seja bem-vinda, pastora, minha pastora. Amo a senhora, Deus abençoe, que bom que vocês estão aqui. E esse projeto é um projeto ao qual Deus colocou no meu coração e eu tenho certeza que ele tem alcançado muitas vidas, até inclusive a minha, porque um testemunho ele traz esperança, um testemunho ele vivifica a nossa fé e ele nos leva para perto do Senhor. Então, a palavra que o Senhor me deu quando este projeto nasceu no meu coração, porque a princípio eu queria abrir uma sala, queria fazer atendimento nessa sala, e o Senhor pediu para eu renunciar, e aí então ele me deu o nome Livecast. E aí eu falei, tá, mas livecast do quê? E aí eu fui orar, fui buscar, e Deus colocou, você é missionária. Então, você faz missões e não é de hoje. Então, ficou em missão livecast. E a palavra é João 15:5, que diz, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então, se não fosse o Senhor, eu não iria estar aqui. Você não iria estar aí para ouvir essa live, ouvir esse testemunho, porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória, e nós só estamos aqui para ser instrumentos e usadas por Ele. Então, primeiro, Ele tratou em mim, e agora Ele está fazendo através de mim, e assim Ele faz comigo e com você. Basta nós estarmos disponíveis para o Senhor tratar e forjar o nosso eu, o nosso caráter e o nosso coração, porque não adianta nada nós estarmos em cima de um altar, mas o nosso coração não está alinhado com o do Senhor. E o Senhor, Ele não quer isso, Ele quer nós alinhado com o Espírito Santo dele. Amém? Então agora eu vou chamar a pastora Thalita e nós vamos dar início à nossa emissão livecast de hoje. Você que puder, encaminhe essa live para alguém que precisa ouvir uma palavra, ouvir um testemunho. É muito edificante isso. Então, eu vou também encaminhar aqui. E eu vou um pouquinho da minha história com a pastora Thalita antes de iniciar a live. Já encaminhei o convite. Vamos esperar ela aceitar. A paz. A paz do Senhor Jesus. A paz. Bom dia. Bom estar. Bom dia, pastora. Eu já quero iniciar a live agradecendo a Deus e agradecendo pelo privilégio de estarmos aqui, dividindo o mesmo espaço para glorificar o nome do Senhor. E antes de começar a live também, agradecer a senhora, porque muitos aqui não sabem, o meu testemunho com a pastora Thalita é que a pastora Thalita é uma mãe para mim. Ela é uma mulher muito importante na minha vida, na minha casa e no meu ministério. Porque a pastora Thalita, em 2019, eu estava congregando numa igreja e a pastora Thalita, eu conheci ela numa casa de oração. A pastora Thalita estava com um pedaço de carne dentro da bolsa
não vou falar o motivo para vocês, mas se ela quiser contar algo, ela conta. E ali eu abençoei a vida da pastora Thalita e Deus me colocou já um amor por ela ali. E ali, logo passado um tempo, ela foi ministrar na igreja onde eu congregava, porque ela é amiga da minha primeira pastora, que também continua sendo minha pastora do coração, e que eu sempre tenho contato com todos os meus pastores, graças a Deus. E quando a pastora Thalita foi ministrar num retiro dessa igreja que eu congregava, Deus fez eu ir até a pastora Thalita, me colocar ajoelhada do lado da pastora Thalita, isso em 2019, em fevereiro de 2019. E eu ajoelhei do lado da pastora Thalita e abracei ela. No que eu abracei ela, Deus ministrou no meu coração e eu falei para ela, pastora, Deus está mandando eu falar para a senhora, não sei por que ele está mandando eu falar isso, mas que a senhora é a pessoa que vai estar comigo lá na frente e que a senhora vai passar adversidades comigo. E foi isso que Deus mandou eu falar para a pastora Thalita. E ali eu falei, a gente se abraçou e pronto. E passou-se um tempo, em 2020, em maio de 2020, eu tive uma contenda dentro do meu casamento desalinhado, e ainda para ajudar, a pessoa ligou para o meu esposo e dando em cima dele, enfim, aquilo dali para mim foi o fim. Eu sempre comia a isca de Satanás dessa pessoa que ligava para o meu esposo e interferia no nosso casamento, e eu não queria mais o meu casamento, não queria mais. E de repente, 3 horas da tarde, a pastora Thalita chega no portão do meu prédio. E aí ela falou assim, eu vim aqui porque Deus mandou eu vir aqui. E aí ela subiu para minha casa, a gente desceu para o jardim, e ali eu e a pastora Thalita ficou das 3 horas da tarde até 2 horas da manhã conversando. E Deus ministrou em mim, e Deus ministrou no meu casamento, e Deus ministrou no meu marido, e Deus nos uniu novamente, porque eu não queria perdoar, eu não queria... eu tinha aberto mão, eu tinha desistido, né? Enfim, a pastora Thalita, ela me acompanha desde 2019. Eu tenho um amor muito grande por ela, eu tenho uma gratidão muito grande pela vida dela. É uma mulher que rompe em fé e é uma mulher que, mesmo em meio às adversidades, o inimigo quer derrubar, mas ela se posiciona e se mantém de pé. E é assim que ela me ensina a ficar. E eu sou grata a Deus pela sua vida, pastora. Não quis enaltecer a senhora, muito pelo contrário, eu quero engrandecer o nome do Senhor pela vida da senhora na minha vida. Porque Deus manda anjos, sim. Deus manda pessoas, sim. Só que nós precisamos valorizar as pessoas que Deus coloca do nosso lado e não desvalorizar. Porque quando Deus coloca uma pessoa do nosso lado, é porque Ele está no controle de tudo. Amém? Amém, amém, amém. Eu fico muito feliz em estar aqui com você, me sinto honrada, e você sabe que eu fujo de live, gente. Eu não sei o que aconteceu. Nunca fez. Ela nunca fez, gente. Gente, olha, quando eu estou assim, tete a tete, nas casas, na igreja, mas assim, quando fala de gravar áudio, gravar vídeo, fazer live, gente, eu não sei o que acontece comigo. Fiz uma libertação. Amém. Obrigada por ter. Né? Eu confesso que eu fiquei me esquivando, assim, ela falava, eu ficava tentando fugir para lá e para cá, mas não teve. Ela está fugindo. Estamos aqui, eu me sinto honrada. Deus abençoe muito, muito mesmo a você, a William, que para mim são filhos mesmo, a Giovana, sua mãe. Então é motivo de alegria, até a gente se emociona, porque é muito bom a gente saber que tem pessoas, né? Como se diz, Deus não une pessoas,
unipropósito, né? E nós estamos aqui unidas no mesmo propósito, buscando o mesmo Senhor, acreditando nas mesmas promessas e esperando o arrebatamento da igreja para subirmos juntos para a glória de Deus. Graças a Deus. Fico muito feliz porque o meu irmão Enildo, do Rio de Janeiro, está aqui assistindo. Bem-vindo. Eu mandei um convite e ele está aqui, já deu a carinha dele aqui. Que Deus abençoe meu irmão, que o Senhor trabalhe na casa dele, na família dele. Que Deus abençoe a todos. A senhora Rose, ó, todo mundo, a Dani, todo mundo. E é um prazer também, né? A Patrícia, né? Sua amiga Patrícia, que você fala muito bem dela, elogia muito. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Amém. Eu vou abrir uma palavra que está em Tiago 4, e eu vou ler do 1 ao 8, tá? Bom. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus? Ou vocês pensam que é em vão que as Escrituras diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Amém? E eu quero fazer uma introdução aqui sobre o medo, porque todos nós sofremos tanto com uma palavra tão pequena dessa. O medo, ele tem nos assolado, porque nós não temos revelação necessária e nós não sabemos necessária e coerentemente, incisivamente, quem nós somos quando nós aceitamos Jesus. Quando nós tomamos uma decisão de aceitar Cristo em nossas vidas, nós passamos de pessoas comuns para filhas de Deus. Nós passamos de criaturas para filhas de Deus. Então, nós precisamos deixar a graça de Deus liderar sobre o nosso medo. Porque quando nós deixamos a graça de Deus liderar sobre os nossos medos, nós passamos a viver uma vida verdadeiramente cristã, uma vida verdadeiramente onde o Senhor vem nos dar discernimento na nossa vida, na nossa alma, e onde o nosso espírito começa a vivificar e nós sermos realmente, verdadeiramente filhas de Deus. Pastora, tá fazendo eco. Vê se tá fazendo eco para a senhora. Não? Ah, então eu vou abaixar só o meu volume aqui. Então, Deus, ele não te deu um espírito de medo. Deus, ele te deu um espírito de fortaleza, de amor. Não se envergonhe por algo que você possa estar passando hoje. Não se envergonhe pelo sofrimento que talvez você esteja passando hoje. O sofrimento, ele faz parte de nós. O sofrimento, ele faz parte do ser humano, de todos nós.
independente se a minha voz está robotizada. Gente, a minha voz tá ruim para vocês? Para mim tá normal. Tá normal? Então, nós fomos feitos para deixar o poder de Deus operar na nossa fraqueza. E a nossa fraqueza é o nosso medo. Então, não deixe que aquilo que você viveu no seu passado ou aquilo que você está vivendo hoje seja maior do que sua fé em Deus. O seu resultado negativo não pode definir a imagem de Deus para você. Porque nem sempre tudo que dá errado é porque Deus está fazendo algo para que dê errado. Não. Às vezes foi alguma escolha. Ou às vezes Deus usa uma circunstância em nossa vida para nos trazer para próximo dele, nos achegar para próxima dele. E para ele ali tratar o nosso eu, tratar o nosso ego, o nosso caráter e também as nossas fraquezas, ou seja, os nossos medos. A imagem de Deus, ela é definida porque Jesus se sacrificou na cruz por mim e por você. Então, não deixe que o medo te impeça de fazer o que Deus te chamou para fazer. Porque se ele designou algo na tua vida, é para você fazer. Porque não é para você fazer, é para ele fazer através de você. Então declare a Deus que a grandeza dele é soberana e que você quer que ele trate suas fraquezas, que ele te fortaleça em meio às suas fraquezas. O medo, ele é um espírito demoníaco que existe em mim e em você, porque o medo é Satanás tentando me paralisar e te paralisar. Mas não se sujeite a esse espírito do medo, se sujeite a Deus. E você precisa discernir a quem você está se sujeitando, a que voz você tem ouvido. Não existe uma sabedoria maior do que nós nos sujeitarmos à sabedoria de Deus, do que nós nos sujeitarmos a Deus. E para isso nós precisamos ser humildes, porque é a humildade que faz nós reconhecermos a grandeza de Deus em nossas vidas. Se sujeitar a Ele é acreditar no que Ele diz para você e no que Ele pensa ao seu respeito. E assim, então, Ele tira o medo. Ele lança o medo para fora. Lembra aquela música, aquele louvor? Ele é o amor que lança fora todo medo. Perfeito amor, teu nome é Jesus. Então, ele é o perfeito amor que lança fora todo medo. Liderar sobre o medo é não deixar o medo te paralisar. Mesmo fraca, você vai. Mesmo com medo, você vai. Todo medo começa na nossa mente e nós precisamos saber quem lidera sobre os nossos pensamentos. Que voz você tem ouvido? Quem você tem deixado governar as suas emoções? Quem você tem deixado governar os seus dias? Esse sim, você precisa ter ciência de que se não é Jesus, é Satanás. E Satanás, ele tá aí todos os dias para bombardear a minha mente e a sua mente. Falando que eu e você não somos capazes, que eu e você não somos filhas. Cadê o teu Deus? Aonde está o teu Deus nessas circunstâncias? Aonde está o seu Deus nessa adversidade? Aonde está o seu Deus nesse casamento falido, nesta amizade falida? Aonde está o seu Deus nesta mesa vazia? Aonde está o seu Deus nesse armário vazio? Irmãos, Deus, ele está pronto. Ele está pronto, só esperando nós tomarmos uma decisão. Basta uma palavra minha e sua para ele fazer o impossível acontecer. Basta nós tirarmos toda a incredulidade do nosso coração, que ele está ali disponível a colocar a fé e a esperança novamente.
Mas ele não quer fazer uma passagem, ele não quer fazer uma visita, ele quer fazer uma habitação em nós. E para ele habitar em mim e em você, nós precisamos todos os dias querer conhecer melhor a Deus, querer conhecer melhor a tua palavra, porque é em meio à tua palavra que ele vai fazer todas as coisas na minha e na tua vida, porque você que é cristão e não lê a palavra de Deus, irmãos, eu já fui assim. Você acha que eu comecei fervorosa? Você acha que eu comecei querendo a palavra de Deus todos os dias? Não, eu não tinha força, eu não tinha vontade, eu não tinha sede, mas eu não tinha sede porque eu não buscava na palavra, eu não buscava na oração, eu não buscava no jejum. E Deus só coloca sede mediante a nossa busca, mediante a gente querer se relacionar com Ele. Enquanto eu e você não querer relacionamento com o Senhor, não gere intimidade com Ele. Nós não geramos conexão com Ele. Então tira toda a incerteza e todo o medo do seu coração. Porque a incerteza nos traz fracasso, nos distancia do Espírito Santo. E vá para a palavra de Deus. Vá buscar conhecimento na palavra. A vida com Deus, ela é muito grandiosa. A vida com Deus, por mais adversidades e desertos que nós passamos e que nós atravessamos, Deus mostra que Ele está em cada uma delas. Então, o verdadeiro amor vence o medo. E Deus, Ele quer que nós vençamos o nosso medo, se achegando a Ele. Amém, pastora? E assim Amém. eu passo a palavra para a senhora. Amém. Graças a Deus, porque os servos do Senhor, de um homem e de uma mulher de Deus, são confirmados pelo próprio Deus, né? O próprio Deus é quem vem confirmando, trabalhando, alinhando de acordo com o querer e a vontade dele. Nós não combinamos palavra, né? Nós não combinamos, mas o Senhor me deu a palavra em João 20, capítulo 19, que diz: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoados os pecados lhes são perdoados. Aqueles a quem o retiverdes lhes são retidos. Então, a gente não combinou, mas o Senhor te deu essa palavra e o Senhor me deu essa palavra. E realmente o Senhor está tratando com medo. O Senhor está falando o que o poder da ressurreição faz. Está nos mostrando o poder da ressurreição. Porque Jesus não esperou para ir até eles quando eles estivessem forças para vencer o medo deles. Eles estavam trancados, eles estavam com medo. Agora eu vou te fazer uma pergunta. O que você faria com as pessoas que nos momentos que você mais precisava delas, sabe? As pessoas que você ajudou tanto, as pessoas que você estendeu a mão o tempo todo, que sentou à tua mesa, as pessoas que você escolheu assim: não, eu vou querer você no house dos meus amigos, eu quero você, eu quero você. Você vai fazer parte do house dos meus amigos. São vocês.
eu não quero outras pessoas. Você escolhe a dedo algumas pessoas e coloca na tua mesa e você distribui a cada um o seu amor, a sua confiança. Você investe neles, nessas pessoas. Então você se doa, você se entrega. E naquele momento que você está necessitada de um apoio, vamos dizer assim, é só para a gente trazer para a nossa vida humanista. Aí essa pessoa te decepciona, porque Jesus já sabia, já esperava, mas eu estou falando de nós hoje, que a gente precisa imitar o nosso mestre. Tudo isso são lições que servem para nós. Então, as pessoas quem você gostaria de falar assim, imagina eu, por exemplo, como você me tem como mãe. Imagina se eu amanhã, como um ser humano, com a corrupção que eu tenho na minha alma, no meu coração, porque nós temos uma corrupção dentro de nós, nascemos com essa corrupção. Então, se amanhã eu te trair, será que depois de amanhã, 3 dias depois, você vai até a minha casa, vem até a minha casa e me convida para estar na tua mesa de novo? Ou você me exclui? O que que você faz? O que que nós fazemos quando as pessoas nos traem? Quando as pessoas nos decepcionam? Quando as pessoas são ingratas para com nós? Quando as pessoas mentem ao nosso respeito? Eu? Não. Eu não conheço. Pedro? Pedro? Não sei esse, não sei. E juro. Não, você estava com ele. Eu? De jeito nenhum. Está enganado. Foi outro, eu não. Então, o que a gente faz com os traidores? O que a gente faz com os falsos? A gente exclui. E Jesus diz assim, dai comida ao teu inimigo. Se você for abençoar, presentear, abraçar só aqueles que te aplaudem, aqueles que te abraçam, que galardão você está ganhando? Porque os ímpios fazem isso de boa. Não. Eu quero ver você amar sem ser amado. Eu quero ver você dar uma segunda chance ainda quando o sangue está quente. Eu quero você perdoar. Quero ver você perdoar. Eu quero ver você surpreender essas pessoas. A Bíblia vai dizer que eles estavam trancados, com medo dos que os judeus pudessem fazer com eles. E a Bíblia vai dizer que Jesus se apresenta no meio deles e dá o primeiro dom. Antes de Jesus enviar qualquer pessoa, ele entra com o primeiro dom, que é a paz. E ele dá a paz e ele ainda frisa: paz seja com vocês. E a alegria da salvação inundou os corações. Estou arrepiada. Então, o impacto da salvação, o impacto do efeito da salvação, a gente sabe que a Bíblia é dividida em duas partes. Primeiro, o Testamento e Velho Testamento. O Velho Testamento e Novo Testamento. Novo Testamento, 27 livros. Então, a gente vê 4 evangelhos falando da vida de Jesus, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. A gente vai olhar e vai ver uma carta falando da igreja primitiva. Vamos ter 21 cartas falando do efeito que nos traz essa ressurreição. As 21 cartas que estão escritas no Novo Testamento é para nos apresentar o poder, o efeito, a explosão que causa a
ressurreição de Jesus. A morte e a ressurreição. Mostrando ele como o dono de tudo, o criador de tudo, o centro de tudo, entrando na nossa história e batendo com os dois pés no peito do pecado e destruindo o pecado das nossas vidas, que nos aprisiona. Então, e a gente tem mais uma carta que é a revelação, que é o Apocalipse. Então, a gente olha e a gente vê a explosão de milagres. A explosão de milagres que essa morte e ressurreição nos causa. E essa morte e ressurreição, Jesus está mostrando que no primeiro dia da semana, ele ressuscitou. Então, ele ressuscitou e ele já foi correndo curar a sua igreja. Ele já foi encontrar com um no caminho de Emaús. Primeiro foi com Maria Madalena. E ele sai. E agora ele está vendo que os seus apóstolos, aqueles que o traiu, aqueles que ele escolheu, estavam com medo, frustrados, decepcionados, angustiados, sem saber o que seria o seu amanhã. Não tinha mais expectativa para dias melhores. Não tinha mais expectativas de dias. E a Bíblia vai dizer que Jesus foi, se colocou no meio deles e promoveu a paz. Não tinha portas abertas, a Bíblia fala isso de uma forma clara. E as portas estando fechadas, ele entrou, apareceu no meio deles. O que significa isso? Está dizendo que Jesus vai aonde nenhum amante vai. Jesus vai aonde nenhum psicólogo vai. Jesus vai aonde nenhum médico vai. Jesus vai aonde nenhum vício vai. Ele entra lá no mais profundo de cada alma. Ele entra aonde você não espera. Então está dizendo que Jesus tem a cura para a nossa alma. Ele está dizendo que os discípulos estavam cheios de traumas, cheios de frustração. Estavam cheios de desespero, de angústia, sem expectativas de futuro. Os discípulos estavam assim, achavam que ia morrer logo em seguida. Está entendendo? O diagnóstico do médico é um. Só que Jesus não chegou ainda. E você precisa acreditar nesse Deus que te chamou. Esse Deus que te escolheu. Ele está a par de tudo. Ele sabe a angústia. Ele sabe onde está a dor. E o que ele quer causar em você? Primeiro, paz. O crente sem paz, ele é atribulado. O crente sem paz, ele deixa uma casa de pontas cabeça. Um crente sem paz, o que ele tem para oferecer? Murmuração, reclamação. O crente sem paz não tem nada a acrescentar. O crente sem paz, ele vai definhar. Ele vai definhar. Ele vai ficar trancado na sua vida. E vai, sabe o que causar isso? Adivinha? Por que tem tanta gente com depressão profunda? Não estou falando que ninguém pode ter. Não, todo mundo tem um pouco de depressão, todo mundo passa por esse caminho, mas lá não é o seu lugar. Você não nasceu para morar com a depressão. Você não foi chamado pelo Senhor para morar com a depressão, com essas coisas, com essas angústias. Não, é uma fase que tem que passar. É uma fase que tem que passar. Por quê? Porque milagres é uma das coisas que eu aprendi e eu vou repetir. Milagres é gerado em meio a lágrimas. Milagres são gerados em meio a frustrações, a portas fechadas. Milagres é gerado nesses momentos de calamidade. Deus ainda faz milagre. Então, quando você lê todos esses livros, vai apresentar Jesus como vivo.
vai mostrar Jesus como vivo e atuante no meio do seu povo. E se manifestando e se revelando no meio do seu povo. Então a gente olha e a gente vê Jesus promovendo a paz. Primeiro dom, paz seja convosco. E eles nem estavam acreditando. E Jesus frisou, paz seja com vocês. Então o primeiro dom que ele dá é a paz. O segundo, poder. Poder. O crente com paz, ele tem autoridade, porque ele é convicto, ele é resolvido. O crente que tem paz, ele começa a buscar estabilidade na presença do Senhor. Ele começa a procurar que as raízes dele comecem a se fincar na presença do Senhor. Então, ele dá paz, ele dá poder e ele dá propósito. Agora, veja o oposto dessas três coisas. O oposto de paz. O que é o oposto de paz, gente? Conflito, desespero. O oposto de poder. O oposto de propósito. Isso é o mundo. O mundo não tem paz, o mundo não tem poder e o mundo não tem propósito. É verdade. Então, Jesus está dizendo, chamei você para ser diferente. Chamei você para ser a diferença. Guerras, todo mundo tem. Frustrações, calúnias, difamações. Gente, todo mundo é atingido. Todo mundo é contaminado. Por essas coisas estamos na Terra. Infelizmente, você precisa ter uma mente focada em Cristo. Naquilo que ele te oferece. Porque ele faz uma promessa para a gente. Ele diz assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Significa o quê? Que não é para você ficar morando na aflição. Não. Para você sacudir a poeira, levantar a cabeça, levantar e dizer assim, não, eu vou vencer. Eu vou vencer. Em nome de Jesus. Ficar nesse lugar que o diabo quer que eu fique. Não vou. Então, se você tem a paz, pode ter certeza. Você deita e dorme. E você tem forças para lutar pelos seus objetivos. Você tem maturidade para saber resolver aquilo que está à sua frente querendo te derrubar. Você vai saber lidar com as adversidades. Você vai saber fazer direitinho como o Senhor quer que você faça. Para quê? Para os de fora te verem e dizer assim, eu quero que você tenha. Por que que você é assim? Como? Eu estou vendo a tua vida. Eu estou vendo como que tá teu marido, teus filhos, tua vida, tua saúde. Eu estou vendo como que estão as coisas ao teu redor. Mas eu estou vendo a paz. Como que você tem esse sorriso diante dessa catástrofe que está acontecendo à tua volta? E você fala, é Jesus. É o poder da ressurreição que me dá isso. É um Deus Todo-Poderoso que me chamou e que quer salvar a tua vida também. Deus é vivo. Ele vê você. Ele assiste você. Ele está querendo entrar aonde ninguém consegue entrar, nem você mesmo. Sabe os seus traumas? Sabe as suas frustrações? Sabe o seu desespero? Acredite, o Senhor ainda vai lá. O Senhor ainda pode fazer alguma coisa por você. Enquanto a vida há esperança. Enquanto a vida há esperança. E para concluir a mensagem, para falar algo sobre um testemunho, eu quero dizer que ele chega e conclui dizendo assim, ele fala da paz, fala do poder, que todo crente precisa ter poder e autoridade. E ele fala de propósito. Todo crente precisa ter propósito. Precisa ter propósito. A vida do cristão é uma vida de propósito. Você precisa voltar a sonhar.
Você precisa, mesmo não vendo nada. A fé é uma palavra tão minúscula, mas abre portas tão gigantes. Então te leva além do sobrenatural, te leva além do que você possa imaginar. Aí ele chega e conclui dizendo assim: aqueles a quem perdoado serão perdoados os pecados. Aqueles quem retiver de lhes serão retidos. O que é isso? O que é isso? Se você perdoa, como assim? Agora eu posso amaldiçoar alguém? Para com isso. Isso é diabólico. Isso é diabólico, não pode. É o seguinte: se você está em Cristo, se você foi perdoado por Cristo, Ele te dá autoridade para pregar o evangelho. É o id dele. É o id. Porque primeiro ele te cura. Então ele entra no teu desespero, ele te dá poder, porque ele não vai dar poder para uma pessoa desesperada, senão vai escandalizar, tá tudo a perder. Então primeiro ele te dá a paz, aí ele te dá o poder e ele te dá propósito. E qual é o propósito do cristão? Fazer discípulos. Fazer a vontade de Deus, anunciar o evangelho. É o ID. É o ID. Cada um tem uma missão. Cada um tem um chamado. Então, quando você anuncia o evangelho, quando você está no ID, anunciando o evangelho de Cristo, você está falando para... E o que é o evangelho? O que é anunciar o evangelho? É falar de mim? Das minhas provas? Das minhas dificuldades? Não. Não. É falar do amor de Deus, falar do sacrifício da cruz, falar do resultado dessa morte, dessa ressurreição, e falar a malignidade, o terror que é o nosso pecado. Para falar que há esperança para os perdidos. Para falar da corrupção que tem o ser humano dentro de si, que precisa de um salvador para poder chegar até o Pai. Então, quando você anuncia o evangelho de Cristo, as pessoas que aceitarem a palavra que sai da tua boca não estão aceitando você, estão aceitando o próprio Cristo. Porque quando você anuncia o evangelho, não é você, é Deus usando você. É o Espírito te conduzindo. Então, se a pessoa rejeita o que vem de você, não tem como ser perdoado. Não tem como ser salvo. Não tem como. Então, é através de você. Deus usa você para as pessoas serem alcançadas. Então, ele está dizendo o quê? Que aqueles que te ouvirem, que der ouvido àquilo que Deus usar você falando, acredite, serão salvos. Os pecados serão perdoados, porque deu ouvido àquilo que saiu da tua boca, que não veio de você, veio de Deus. Agora, aqueles que fizer pouco caso, aqueles que não quiserem saber daquilo que o Senhor usou você, não tem como. Não tem como. Então, eu quero finalizar falando para os irmãos algo que algumas pessoas aqui sabem, que em março deste ano, eu tive um diagnóstico, né? Eu fui no médico e fiz uns exames, uma bateria de exames, e tive esse diagnóstico, eu estava com câncer. Eu vou resumir que eu estava com câncer, e esse câncer estava primeiro no fígado, que uma das pessoas do UBS, lá, as líderes de equipe, a falar para mim que se realmente confirmasse aquilo que eles suspeitavam lá no UBS, ela disse que seria aquele câncer que mata muito rápido. Ela ainda usou essa palavra, é aquele que mata muito rápido, é o pior que existe, é o mais agressivo, assim ela falou para mim. E ela disse, então, é isso, a gente, se for confirmado, porque precisava fazer a biópsia. Então eu fui em um outro médico, né, um particular, fiz lá o exame com ele, e ele falou para mim que eu estava com câncer no fígado, que era o pior que tinha, e ele já estava no intestino, e
já estava se espalhando para os rins. Eu confesso para vocês que quando o primeiro médico do SUS falou para mim que ele veio, levantou da cadeira dele e veio tentando me acalmar, falando, olha, nós vamos fazer ainda biópsia, mas você tem que se acalmar, não fica com medo, vamos correr atrás. Eu confesso para vocês que a alegria da salvação inundou a minha alma de uma forma surreal. A alegria, o gozo na minha alma era muito, muito forte. Quando eu tive a notícia que eu ia morrer em dias, ou talvez em meses, não sei, inclusive uma das pessoas lá do BS citou para mim um exemplo de uma amiga dela, que essa demorou bastante a morrer, morreu em 9 meses. Ela tinha, acho que era 38, era 40 anos, sei lá. E eu confesso para vocês que eu saí da sala do médico em regozijo na minha alma. Porque eu comecei a lembrar do que diz as escrituras sobre a morte do justo. Eu cheguei para o meu médico, eu disse, doutor, enquanto ele tentava me confortar, eu cheguei diante dele e falei, doutor, deixa eu te falar uma coisa, todo mundo morre. Eu disse, olha, tem gente que nasce e morre, tem gente que morre no ventre da mãe, tem gente que morre com 5, com 10, com 20, eu vou fazer 52. Então, se eu morrer, acredite, eu sei para onde estou indo. Eu falei assim para o médico. E eu disse, o Salmo 27 diz que ele é a minha luz, ele é a minha salvação e ele é a força da minha vida. Eu falei, doutor, deixa eu te falar uma coisa. O câncer não me mata. O que me mata é Deus tirando o ar que está na minha narina, porque eu sou uma narina cheia de ar. Então, a hora que ele quiser que eu vá para casa, ele vai tirar o meu fôlego de vida. E assim eu irei. A hora que ele quiser que eu desarme o acampamento, doutor, eu vou desarmar. Porque eu quero que o senhor saiba que o câncer ele vem com 2 finalidades. Primeiro, para Deus fazer milagres, para Deus se revelar, para Deus se manifestar, para ele mostrar que ele é vivo, está no controle de tudo e de todos. Então, o câncer não é desgraça, doutor, é oportunidade de Jesus se revelar através das nossas vidas. E a segunda coisa, doutor, o câncer pode ser o Uber que me leva para casa, que foi pago na cruz. O câncer pode ser o Uber que o meu Senhor pagou na cruz para eu voltar para casa. Então, se eu morrer desse câncer, eu tenho certeza que é ele me chamando, mandando eu desarmar acampamento. O médico ficou abismado e ele disse, nunca vi isso. E ele disse assim, eu gostei dessa história do Uber. Eu falei, eu que inventei. E eu saí, eu não quero, eu sempre falo isso, eu não quero que você se escandalize, mas eu fiquei uma semana inteira. Eu digo que eu fiquei em avivamento e eu cantei a música de Roberto Carlos por uma semana, mas só essa estrofe assim, ó. Eu conto os dias, conto as horas para te ver. Eu cantei isso com muito regozijo, com muita alegria. Quando eu comecei a lembrar o que o ladrão da cruz falou, mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, que ele disse assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando eu lembrei que quando eu partisse, quando eu fechasse os olhos desse lado, que eu ia abrir os olhos do outro lado, acredite, eu fiquei ansiosa para chegar esse dia. Entrou uma ansiedade dentro de mim para ver Jesus. Entrou uma ansiedade que eu não sabia. Era uma alegria. Eu queria pegar um megafone. Eu queria contar para todo mundo. Eu queria falar. Sabe assim, quando você tem um testemunho assim, que você quer explodir. Eu queria uma rádio. Eu queria qualquer coisa, sabe? Para gritar que eu ia ver Jesus. A ansiedade era muito grande para ver Jesus. Você não tem noção como eu. Eu comecei a imaginar o que o salmista diz, que a morte do justo
O que representa a morte do justo para o céu, para o Senhor. Que os justos são cortejados pelos anjos. Somos cortejados. Gente, é cortejo. Sabe o que é isso? Ser cortejado para entrar no céu. Então, eu comecei já a imaginar o momento da transição. Eu comecei a imaginar o momento em que eu morresse. Eu comecei a imaginar tudo. Eu já queria preparar tudo, porque eu já falei para algumas pessoas, eu falei assim, olha, eu quero festa, eu quero louvores, eu quero culto, eu quero batismo com o Espírito Santo. Eu quero que o Senhor faça algo extraordinário no meu velório. Por quê? Porque eu vou estar em paz, eu vou estar com o Senhor Jesus. Gente, o poder da ressurreição, você precisa conhecer. Você precisa conhecer o que a ressurreição de Cristo te causa na alma. Você precisa entender o que foi a morte por você. Você tem que entender a desgraça que é o pecado. Você tem que entender o valor dessa morte. Para de se trancar. Jesus hoje entrou no lugar que você está trancado. Nas tuas quatro paredes, sabe? Não sei se você foi abusado. Eu não sei o que fizeram com você. Eu não sei qual é o teu diagnóstico. Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei. Eu não sei, mas bem-aventurado. O que é bem-aventurado, gente? É alguém completo, é alguém ditoso, é alguém mais que feliz, é alguém que tem uma felicidade que o mundo não tem. A verdadeira felicidade é ser pleno de Deus. Olha, não é se você está buscando felicidade em portas abertas, em marido, em filhos, se você está frustrado, porque o teu filho está fazendo isso, porque o teu marido está fazendo isso, porque você não conseguiu fazer, você está focando errado. O ímpio que faz isso, você não. Você não. O teu tesouro, como eu preguei outro dia na igreja da Tami, o teu tesouro está no campo. É o Cristo. É o teu tesouro maior, está no campo. Ele está acessível. Ele está oculto, mas ele está acessível a você. Se você procurar, você vai achar. E como que se acha Cristo? É o que a Tamires usou. Deus usou a Tamires para falar. Não tem como o cristão não ficar meditando na palavra. O que é meditar na palavra? É conhecer a Deus de perto. É buscar a Deus para si. É aplicar o que é dito através da sua palavra na sua vida. Então, e hoje eu tenho um diagnóstico, porque eu tinha esse diagnóstico, eu já estava praticamente com câncer, fígado, rins, intestino. O médico falou que a minha vesícula estava inflamada e eu não sentia dor. Uma pessoa chegou para mim assim e falou assim: nossa, minha mãe estava com a vesícula inflamada, era porque já tinha generalizado tudo. E o olho câncer já também, tinha, pastora. No olho. Hã? O glaucoma. Verdade. Aí, no mesmo tempo, eu fui no SUS, eu falei, já vou aproveitar o ensejo e vou ver o meu olho, né? Falei, doutor, me passa aí uma receita aí para eu fazer um exame aí, já que a gente está nessa correria. Ele pegou, passou, e eu fui chamada. Eu cheguei no médico do SUS, ele olhou para mim e falou assim, olha, eu não entendo, mas pelo que eu entendo aqui, você está com glaucoma. Aí eu falei, eu com glaucoma? Ele disse sim. Eu disse, eu vou correr atrás, eu vou procurar. Ele me passou um encaminhamento para ser chamada pelo SUS, e a moça do SUS falou para mim que eu tinha 2 anos para esperar, porque tinha muita gente na minha frente. Aí eu peguei e fui para o SEMA. Eu fui para o SEMA. Quando eu cheguei no SEMA, o Mires foi comigo, lá no West Plaza, e cheguei lá no SEMA, fiz o exame, o médico disse, você tem suspeita de glaucoma, sim. Aí ele disse, eu vou precisar. Ele falou assim para mim, olha, ele me chamou de pobre, gente, na cara dura. E ele disse, você vem no particular? Eu falei, foi. Ele disse, eu preciso que você faça uns exames, e esses exames são muito caros.
E ele falou, ficou muito caro. E ele repetia, dizendo que eu era pobre. Isso ele acertou. E ele disse, mas olha, eu vou passar. Ele falou, você não sai do SUS, você continua no SUS, eu vou passar esses 4, que são os principais, para saber ter esse diagnóstico fechado. Eu vou passar 4 exames, você faz esses exames, são muito caros, mas você precisa fazer, e você fica na fila de espera do SUS para fazer o tratamento por lá. Eu falei, tá bom. E assim foi feito. Eu fiz, né, com tudo, eu gastei acho que R$ 1.500, e eu fiz lá no Shopping Pátio Paulista, que lá no West Plaza não fazia tudo. Aí fiz no Shopping Pátio Paulista esses exames. E quando eu cheguei com o diagnóstico, quando o médico olhou os exames, ele levantou correndo da cadeira e me deixou sozinha na sala e saiu espantado. Aí eu falei, será que eu tô morrendo do olho também? Que estranho que esse médico fez. E ele saiu, demorou um pouco, depois ele voltou sozinho. Aí ele falou assim, olha, eu fui procurar a minha chefe para falar com ela sobre o seu caso, mas eu não a encontrei. Aí eu falei, o que aconteceu, doutor? Aí ele puxou a cadeira para minha frente, ele puxou a cadeira dele assim para minha frente, para frente da minha cadeira, e ele disse assim, olha, é que eu me recuso de te dar esse diagnóstico que eu acabei de ver aqui em você. Eu falei, o que o senhor está vendo aí nesses exames? Ele disse, é porque está dizendo que você tem um glaucoma bem avançado. E eu me recuso de te dar esse diagnóstico. E você veio no particular, não foi? Eu falei, foi. E ele disse, eu preciso de mais um exame, que é muito caro. E você vai ter que pagar a consulta voltando para mim, porque agora é a sua volta. Então, a próxima já é particular de novo. Aí ele falou assim, você tá com pressa? Eu falei, não. Ele disse, vem cá. Ele me levou na diretoria do SEMA do West Plaza, e ele falou lá com a diretora, supervisora, sei lá. Aí ele contou a história para ela. Aí ele disse assim, eu preciso fazer agora uma outra tomografia do olho dela, porque ela já tem uma tomografia do olho, mas agora eu quero uma tomografia do nervo do olho, para fechar o diagnóstico. E ela veio no particular. Não tem como a senhora liberar para que ela venha fazer esse exame de graça e ainda me fazer uma consulta para ela de graça. Aí a médica, a diretora lá, imediatamente mandou um e-mail lá para o Shopping Pátio Paulista e depois ligou lá, falou com a moça e falou assim, você não tem como vocês fazerem esse exame aí, não faz, fora do sistema para ela não pagar? E assim foi feito. Marcou um exame, esse exame eu acho que é R$ 500, 4 ou 500, só esse exame. E a consulta mais 150. Aí ela disse, claro, manda ela. Eu fui, fiz, aí voltei com um diagnóstico e quando o médico chegou, ele disse, você não tem glaucoma. Você não tem glaucoma. Então, aí eu fiz uma colonoscopia e foram removidos 10 pólipos do intestino, não tinha câncer nenhum. Os pólipos estavam num grau baixo. E eu fiz tomografia com contraste, fiz ressonância com contraste, e eu não tenho câncer em lugar nenhum, para a glória de Deus. Então, confesso para vocês que o Senhor ainda tem uma obra comigo na terra. Não será agora, mas não tenha medo. Se você conhece que Deus, reconhece que o Senhor é na tua vida, Ele fala que os que confiam no Senhor é como um monte de Sião que não se abala, permanece para sempre. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso baluarte, é a nossa segurança, o nosso escudo, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é tudo, Ele é aquele que nos completa, é aquele que está na nossa frente. Como eu falei para o meu médico, eu falei, doutor, eu tenho um dono. Eu tenho um dono. Não é qualquer coisa que vai pôr a mão em mim assim, doutor. Eu falei, não, se tem câncer em mim, doutor, é porque ele está no comando, ele está no controle. O nome dele será glorificado, doutor. Acredite. Gente, a pergunta é, quando que se vê a diferença?
na tua vida. Quando? No dia que você está com as portas abertas? No dia da saúde? No dia que você está dando aqueles jantares para amigos? No dia da festa? Não. A diferença se vê nesses dias difíceis. Fraqueza. Alegrai-vos, alegrai-vos, o Senhor fala. Paulo diz que é momentâneas tribulações. Se Deus é na tua vida, não temas. Aleluia. E é assim, Tamires. Então, só para concluir, os discípulos estavam com portas fechadas, trancados, com medo, frustrados, sem saber o que seria do seu amanhã. Eles não tinham expectativa de dias melhores. Eles não sabiam o que ia acontecer. Eles estavam esperando a morte. Eles não sabiam o que poderia acontecer com o seu amanhã. Estavam em confusão de mente. Estavam confusos. Jesus entrou com as portas fechadas, mostrando para ele que para Jesus não tem barreiras, não tem fronteiras. Jesus entra. E ele dá a paz, dá poder e dá o propósito para mim e para a tua vida. Amém? Então seja uma pessoa de propósito. Deus abençoe. Amém. Peraí. Eu tô achando um louvor aqui. Pastora, eu acompanhei a senhora de perto em todos os processos da pastora. Eu fiz questão de acompanhar a pastora, de levar a pastora, porque eu sou assim com quem eu amo. Eu sempre me dou pelas pessoas que eu amo, e a pastora sabe disso. E eu olhava para ela e eu falava assim, mas como assim? Ela tá plena desse jeito, ela plena, sorrindo, alegre. E o diagnóstico vindo, e aí daqui a pouco fazer outro exame e outro diagnóstico. E ela lá, como se nada tivesse acontecendo, a gente indo comer, indo tomar café. E ela ali. Aí eu olhava para ela e falava assim, Deus, me dá essa força. Me dá essa força que a pastora tem, porque mesmo em meio às adversidades, e é onde ela ensinou aqui, eu e você, que nós devemos glorificar em todo o tempo. Em todo o tempo. A gente precisa realmente amar as guerras, amar guerrear, porque o deserto é passagem. E para aqueles que amam a Deus, se Ele chamar você para ir para o céu, amém. Mas se Ele colocar você nesse deserto, é para você contar esse testemunho de vitória, esse testemunho de milagre. Então, tenha a certeza. Oi, pastora. Esse é um dos testemunhos. Esse, para mim, é um dos mais fracos que eu tenho. Tenho muitos verdade. outros, mas outros dias a gente conta. A pastora Thalita é uma pessoa que ela tem muitos testemunhos. Deus é um provedor assim na vida dela, que tem dia que ela fala, filha, você não sabe, aconteceu isso e isso. É o quê? Aí ela, você acredita? Então, assim, é uma mulher de oração, e a gente sabe que Deus, ele provê os teus filhos que estão posicionados. Não adianta. Em João 4, em 1 João 4,18, diz assim, no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser que ama a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. O mandamento dele, que dele temos, é este: quem ama a Deus, que ame o seu irmão. Então, o perfeito amor, ele foi provado por nós na cruz do Calvário. E esse amor é o amor de Deus por nós. Esse amor, ele
lança fora o medo. O medo produz tormento. Não Sim. tem soberba maior do que querer ter o controle de tudo e você não dá conta daquilo. Você deve liderar sobre o medo e não deixar ser movida por ele. E isso é uma escolha. A gente tirar o medo, lançar fora o medo, é uma escolha. E quando a gente não lança fora o medo, a gente mostra que a gente não tem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário crer que Deus nos abençoa, que Ele abençoa a nossa vida, mas Ele também quer que a gente se sujeite a Ele. Principalmente quando nós sentimos medo. Então você decide hoje, o que você quer alimentar? Você quer alimentar a sua alma ou você quer alimentar o seu espírito? Por quem você quer ser dirigido nesta manhã? Por quem você quer que tome o controle e a direção da tua vida? Porque enquanto você alimentar a tua alma, você vai estar atribulada. Mas quando você passar a alimentar o seu espírito e deixar Deus te direcionar, assim o medo vai lançando para fora. Assim o medo vai saindo dentro de você. E principalmente daqui, ó, da sua mente. Quando nós estamos com medo, nós fugimos daquilo que Deus chamou a gente para fazer. Porque você, com medo, você consegue negar a graça e a presença de Deus sobre a sua vida. Sim. Então, essa palavrinha muito pequena, ela faz um bombardeio na sua vida. Porque viver com medo, a gente deixa ser... É como se a gente deixasse o Espírito Santo de lado e a gente estivesse insultando a Deus. Porque ele se sente ferido quando nós sentimos medo. Porque ele derramou a graça sobre nós. Ele derramou os dons sobre as nossas vidas. E ele promete e prometeu estar comigo e com você todos os dias. Então, escolha valorizar hoje a presença de Deus. O Senhor, Ele te deu todas as receitas hoje aqui. Todos os ingredientes dessa receita. E você só precisa colocar ela em prática. Você só precisa ver que você é uma massa e que o Senhor, Ele está ali, ó. O Senhor está a te moldar. Você é o barro, você é a massa, você é o azeite, você é a vasilha. Então o Senhor só quer encher você hoje. O Senhor só quer moldar hoje você e dizer que Ele é o alimento, que nesta mesa tem leite, que nesta mesa tem pão, que nesta mesa tem alimento para você o suficiente. Que nesta mesa ela tem azeite. E ele está ali com o alimento sólido para te fortalecer, para te oferecer. Então esteja disponível para Deus na hora da sua angústia, para Deus na hora do seu medo. Você se achegar a Ele. Pare de valorizar tanto essa palavrinha pequena. Para de valorizar tanto essa palavrinha pequena na sua mente. E deixa a presença de Deus invadir a sua vida. O Senhor, Ele já te ungiu, Ele já te escolheu como filha. Você já não é criatura, você é filha. Você é filha do Pai. Você é filha do Abba. Você é filha daquele que é digno de toda honra e de toda glória. Então, você está com a armadura correta. Você está vestindo a armadura correta. E lance para Ele agora. Se lance para Ele agora com vestimentas novas. Porque Ele te escolheu. Ele quer você. Não há outro que queira mais você do que Ele. Não há outro que deseja mais você se achegar a Ele do que Ele. Glória a Deus. Então lance fora esse medo. Ei, você está chorando por quê?
Por que que você chora? Por que que você está aflita? Por que que você deixou o medo tomar conta das suas emoções e dos seus sentimentos e dos seus pensamentos? Ele prometeu algo para você. E ele é fiel para cumprir. Verdade. Só que ele quer que você esteja com os pensamentos nele. Verdade. Que você direcione a sua vida a ele. Oi, meu amor, bom dia. Que você se achegue cada dia mais. Chega de ficar com a água no tornozelo. Chega. Chega. Deus precisa aprofundar. Deus quer que a gente se aprofunde. Deus quer que a gente aprofunde as nossas raízes. Porque a semente ele já deu. Nós já estamos aqui. Mas nós precisamos dar frutos. Ele é a videira e eu e você somos os ramos. Verdade, Jesus. E nós só damos frutos se estivermos nele. E não se esqueça que sem ele nós não somos nada. Nós não fazemos nada. Verdade. Nós não temos nenhum conhecimento. Se você acha que você sabe alguma coisa, você não sabe nada. Porque tudo vem dele. Tudo é para ele. Tome consciência disso. Consciência. Ontem eu louvei um louvor e esse louvor hoje acordou no meu coração. Eu amo ele e eu quero louvar aqui para você ele, para nós finalizarmos essa emissão livecast. Mas lance fora o medo e deixe a presença de Deus tomar conta de você. Porque a presença dele, o poder dele se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Assim como ele se aperfeiçoou na vida da pastora Thalita, nesse testemunho lindo, mediante as circunstâncias adversas que ela estava passando com o diagnóstico da pior maneira possível, de que os médicos não sabiam nem como conversar com ela. Mas o poder de Deus se aperfeiçoou na fraqueza dela, porque ela tem certeza daquele que escolheu ela, daquele que morreu na cruz por ela, e ela em todo tempo louvou e deu graças a ele, até que ela recebeu o diagnóstico do milagre, da vitória na vida dela. Mas houve o tempo do deserto, houve o tempo da busca, houve o tempo da renúncia, houve o tempo do crer. Porque ela lançou fora o medo, ela não deixou o medo aprisionar a mente, os sentimentos, ela não deixou o medo paralisar os pés dela. Gente, ela criou rodinha no pé. Ela pregava um dia no outro, e eu tô aqui, eu tô na Zona Sul, eu tô em Guarulhos, eu tô não sei aonde, e eu, pastora, e ela, eu não sei o que, a senhora precisa parar. Não, Deus tá mandando e eu tô indo, e eu tô indo. E assim, ela criou rodinhas no pé. Porque o diagnóstico não paralisou ela. Ela queria viver aquilo dali. Ela falou, não, se amanhã eu morrer, não, eu quero viver, eu tenho sede, eu tô com sede. Eu já estava com muita sede. E ela não paralisou. Então, esse testemunho serve para mim e para você hoje. Às vezes você está vivendo algo dentro da sua casa, no seu trabalho, com amizades, ou até mesmo um diagnóstico difícil na tua família, ou até mesmo com você. Mas Deus está falando aqui hoje que Ele está se aperfeiçoando e que Ele quer que você tire todo medo, que Ele quer que você lance fora o medo, porque Ele vai te curar, Ele é capaz de curar. Ele é capaz de ir lá no Tribunal de Justiça e dar a sentença final. Ele é capaz de entrar nessa UTI, ou ele é capaz de entrar nesse casamento falido e trazer vida, e soprar vida, e soprar restituição, e soprar reconciliação. Exatamente. Ele é capaz de tirar a mente do cativo. Exatamente. Ele é capaz de tudo. Mas acredite nele, creia nele. E agora eu vou louvar esse louvor. E eu quero que você, neste momento, entregue a Deus aquilo que está aprisionando você, aquele medo que está afligindo a tua alma, que está te tirando o sono. Entregue agora e lance ao Senhor e não tome de volta. Não tome de volta. Coloque nas mãos dele. Fala, Senhor,
nesta manhã eu coloco em suas mãos. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Oh, Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Oh, Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Oh, Deus mandou te falar que tudo vai passar. Amém? Glória a Deus. Amém. Pastora, muito obrigada. Você que esteve aqui conosco, que Deus tenha falado no seu coração, que Deus tenha ministrado no seu coração, através desse testemunho, através desta palavra desta manhã, que você lance fora o medo e deixe o poder de Deus se aperfeiçoar nesta fraqueza, nesse seu medo. Se lance aos pés de Jesus, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória, e não há outro que merece toda essa exaltação, toda essa glorificação que nós estamos aqui derramando aos pés dele. Não sofra sozinha, você não está sozinha, por mais que você não esteja com pessoas do seu lado, ou Deus tenha arrancado pessoas do seu lado. Entenda que é para o teu bem. Entenda que às vezes Deus lança fora pessoas que não estão no propósito, ou que às vezes Ele escutou conversas ao qual você não ouviu, mas Ele ouviu. E entenda que às vezes Deus tem algo para entregar na tua vida, mas é só para você.
Não é para você dividir com ninguém, não é para você estar com ninguém, não é para você buscar com ninguém, porque é com você que Deus quer. Então, às vezes a gente questiona Deus de algo, mas não questione, porque Ele sabe. Sabe aquela coisa que eu e você sabemos o que é melhor para o nosso filho aqui na Terra? Deus também sabe o que é melhor para mim e para você, espiritualmente. E o que Ele tem para mim e para a tua vida. Porque o que Ele tem para a vida da pastora é diferente do que Ele tem para a minha vida. Então, por hora, às vezes Ele precisa esconder eu e você de qualquer pessoa. E só colocar pessoas específicas do meu e do seu lado. Para nos ajudar a nos alinhar com o trono. Amém? Então, Glória a Deus, obrigada. Deus abençoe muito mesmo. Foi um prazer estar aqui. Que Deus abençoe a todos. Meus irmãos, tinha gente de Recife, do Rio de Janeiro, amém. tinha pessoas de outros lugares aqui. Que Deus abençoe a minha ela que entrou aqui e Amém. meus amigos, a todos que eu conheço e os que eu não conheço, que Deus abençoe ricamente. Muito obrigada por essa oportunidade. Deus abençoe a pastora Rose. Até segunda, pastora. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe vocês que estão aqui. A Ana, lá de Louveira, tá aqui na nossa live. Um beijo, que Deus abençoe. Mãe, te amo. Dani, amiga, te amo. Vem logo para São Paulo. Patrícia também. E a minha pastora que está aqui na live. Que presente bom que a senhora me deu nesta manhã, pastora Rose. Fica com Deus. Um beijo, pastora. Eu te amo muito. Na próxima quarta-feira, teremos a nossa live, O Caminho para a Presença de Deus, da Lisa e do John Bevere. Estaremos eu e a Patrícia fazendo essa live e tem sido uma bênção. Nós estamos no caminho do perdão agora, Deus nos ensinando a perdoar. Então, assim, está sendo muito forte. E na próxima sexta-feira, do dia 17 de novembro, estaremos aqui com o missionário Alisson Cavalcante. Ele vai estar trazendo uma palavra, ele vai estar trazendo testemunhos da vida dele. Ele é um jovem de 29 anos, ao qual Deus usa poderosamente, mas ele tem um testemunho muito forte de onde Deus tirou ele e o que Deus tem feito na vida dele. É um missionário ao qual Deus colocou do meu lado e do meu esposo. Ele é uma bênção, a mãe dele é uma bênção também. Então, assim, sexta-feira que vem, em Missão Livecast, estaremos aqui firmes e fortes para a honra e glória do Senhor. Um beijo para vocês, fiquem com Deus. E quem quiser chamar a pastora Thalita para ministrar na igreja, é só chamar ela no direct. Amém? Ou pedir o telefone dela para mim. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.